Estamos começando mais um episódio especial diretamente da Latibus 2026, aqui no estande da Tesla Mecatrônica. A Tesla é um nosso grande parceiro do canal Podbus 64 e promoveu a nossa participação aqui com esse podcast para conectar com profissionais do transporte. Acesse a teslamecatronica.rec.br. A Tesla faz recuperação de módulos eletrônicos, vende travas anti-furto, vende filtro Arlon. São muitos os sistemas que a Tesla pode recuperar para você. A feira está movimentada e a gente está por aqui com a presença do Djalmo da Carris de Porto Alegre. Djalmo, seja muito bem-vindo, coordenador de projetos lá. Conta a história pra gente, como é que você foi parar na empresa de busão? Bom dia, Alex, muito obrigado. Bom, para começar a história de busão, comecei desde a infância, gostava muito de ônibus, sempre foi uma paixão. Aí me tornei busólogo. Já é da busologia, toca. A gente tem uma sirene de busologia aqui, hein? Certo? Tem vários busólogos que são conexões nossas, então é um cara que conhece demais o busão. Exatamente. E quando eu fui, depois do ensino médio, enfim, eu queria entender mais a questão do ônibus, mas eu quis entender mais a questão dentro da infraestrutura para a gente colocar o ônibus. Eu sei que a busologia é uma paixão que a gente tem do veículo em si, da mecânica, né? Mas eu queria entender, tá, e como é que faz? Como é que é uma tabela horária? Como é que faz o dimensionamento de tempo de viagem? Como é que a gente organiza as escalas de motorista? Como é que é feito um cálculo tarifário? E aí eu fiz a faculdade de Engenharia Civil, que uma das atribuições, então, que é dada, então, pelo CREA, é trabalhar com transporte coletivo urbano. Uma parte do planejamento mesmo, né? Planejamento. Legal. E aí, um dos meus trabalhos finais foi, então, o dimensionamento lá da minha cidade, de Passo Fundo. Embora eu estou trabalhando na companhia Carris, eu comecei para Passo Fundo e depois fui trabalhar na empresa Coliurb Coletivo Urbano, que é a empresa de transporte público de lá. E depois eu fui para o mestrado na Engenharia de Produção de Transportes na URGS e, consequentemente, veio também a companhia Carris, que foi logo após a transição, quando o grupo Viamão adquiriu a empresa. Ô, Djalmo, quantos anos já de profissão no transporte? Tô desde 2022 na área. Desde 2022. Isso. Uma abordagem que eu tenho sempre aqui no canal, inclusive para os busólogos que são meus amigos, tenho muitos amigos da busologia. Tem episódio no canal só com a galera da busologia. Tem episódio recente que eu fui buscar uma motorista do rodoviário num terminal de ônibus e o busólogo acompanhando ela. Veio também, já gravou com a gente, mandar um abraço pro Juliano, teve por aqui ontem. E eu não canso de dizer que tem carreira no transporte. E aí o cara fez uma engenharia civil, não é isso? Isso. E aí tem a parte ali da logística e do planejamento e tal, que faz sentido. Você acha que essa paixão por ônibus, o diesel naveiro, normalmente o cara que é busólogo, ele já nasce com isso já. Quando você acha que começou isso? Desde criança, você descobriu a busologia depois, mais tarde? Conta um pouquinho dessa jornada pra gente. Começou na infância, desde criança, que quando vem aquela pergunta, o que você quer ser quando crescer? A minha primeira pulsão era querer ser motorista de ônibus. Era, assim, o clássico. Eu adorava ver na cidade os motoristas, os planos passageiros. E aí era uma coisa que eu queria muito. Então, sim, foi aí o primeiro contato. Que maravilha. Você sabe que eu visitei um centro de controle operacional chamado CCO, eu não sei se lá em Porto Alegre, CCO, aqui tem uns lugares que se chama COC, que é Centro Operacional de Controle. É a mesma coisa, aquele lugar onde eu rastreio a frota de um grande grupo parceiro da Bus 64 recentemente, e vamos dizer, era um grande CCO, eu tinha ali, vamos arredondar, umas 10 pessoas, 8 pessoas dessas 10 que ocupavam esse grande espaço de CCO eram da busologia. Então as empresas, essa galera que me cumprimentou aqui um pouco antes da gente começar a nossa viagem aqui, é uma empresa que tem alguns busólogos trabalhando, e não são poucos não. Então eu acho legal, eu até incentivo a galera que é da busologia, que tem muito conhecimento ali, já tem paixão pelo transporte, é só se interessar um pouco em transformar isso numa carreira, não é isso? Exato, porque diz que quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, a gente não trabalha, né? Exatamente, é uma coisa prazerosa de fazer, né? E é bem que a gente sente, quem tá na busologia, que tá ao mesmo tempo trabalhando na área. Que maravilha isso. Cara, prazer receber vocês aqui. Agora eu tenho que aproveitar. Eu encontrei alguns busólogos aqui nessa viagem da Latibus 2026. E todos os que eu encontrei, tinha uma filmmaker nossa aqui que eu tenho certeza que ela é busóloga. Ela não disse que era não, mas enquanto não lançaram ali uma carroceria que estava coberta, ela não conseguiu trabalhar aqui direito.
Que você já rodou a Latibus aí? Você viu alguma coisa que te chamou a atenção no ponto de vista de busólogo, não? Sim, várias coisas. Inclusive, a gente chegou hoje na feira. Eu, como cientista de busólogo, eu queria estar aqui no momento que estavam puxando a cortina para ver as novidades, né, das empresas. E eu acho que o que evoluiu bastante foi bastante a falta dos urbanos. Os urbanos, sim, a gente sentiu que teve uma mudança no design, internamente, e também a questão da eletrificação, que eu acho que é uma coisa sem volta. É uma coisa positiva, porque está muito atrelado aos outros atributos, como conforto, rapidez, aplicabilidade. Então, foi o maior avanço que eu notei na feira, assim como o Busol. É a parte do urbano, tanto do a diesel como também o elétrico. São carros maravilhosos, assim, fantásticos de ver. E é louco pra ver na rua logo, logo, se Deus quiser. Você é do tipo do cara que anda. Não importa que você está coordenando os projetos da Caís, hora ou outra você está viajando de ônibus. Exatamente. E aí é um outro recado que eu sempre tenho aqui no canal Podbus 64, para quem é profissional do transporte, seja da operação, manutenção, administração, ou dos suprimentos, da estratégia, da qualidade, do meio ambiente, não importa qual é a área. Precisa andar de ônibus para saber como é que funciona a coisa. E uma outra recomendação que eu dou, eu não sei se provavelmente você já fez isso, tem que virar uma noite na garagem para ver uma recolha da frota, ver o trabalho que é feito à noite na garagem de abastecimento, de lavagem, de manutenção, de preparação, de planejamento operacional, de posicionamento da frota para a soltura no dia seguinte, não é isso? E a soltura da frota, que é um dos momentos mais tensos aí do transporte urbano. Mas eu acho que a gente vai continuar aqui trazendo boas histórias do transporte. Mandar meu abraço para toda a busologia que é lá de Porto Alegre também. Tem a galera da busologia lá, viu? É um grupo grande, viu? Tudo certo. É um grupo grande, né? Você ainda reúne os busólogos ainda ou não? É mais por WhatsApp. WhatsApp, Instagram, são as ferramentas que a gente mais utiliza. E a gente acaba se unindo bastante, principalmente quando tem o final do ano, que junta-se todas as frotas novas adquiridas. E aí faz um grande encontro de uma foto, vídeo. Aí a gente encontra bastante a galera. Ou quando tem algum lançamento mesmo de algum modelo, que nem quando foi com os elétricos. Sim. Mas sabe que você me falou uma coisa que, ó, eu converso com tanta gente, passo por tantas empresas de ônibus e tal, mas você me falou uma coisa que eu não tinha pensado em por esse lado. É fato, é real a evolução do veículo do transporte urbano, principalmente na imagem, no cuidado no interno do carro, porque antes era um carro mais. Eu não vou nem, não quero nem usar a palavra errada para a busologia não achar ruim comigo, né? Mas eu acho que era um carro mais simples, vamos dizer. E a gente tem visto agora, principalmente com a eletrificação, com essas novas tecnologias, um piso diferente, um estofamento diferente, um acabamento diferente, né? Eu não tinha parado para pensar nisso ainda não. Vivi e viajei em alguns carros aqui de urbano e de rodoviário, fretamento também, mas no urbano eu peguei um elétrico, acho que há uns 3 anos atrás. O primeiro articulado elétrico que veio operar em São Paulo, em São José dos Campos, eu conheci um motorista do canal e aí ele me chamou, a gente foi com a galera fazer essa viagem. E eu percebi um piso bonito, algumas coisas diferentes. Eu espero que o transporte urbano também evolua para que a gente possa falar não só bem dos profissionais que estão no setor, como é o nosso caso, mas poder falar bem também dessa tecnologia e dessa evolução, não é isso? Exatamente. Uma das coisas que eu aprendi bastante agora no mestrado, que é uma das coisas que eu estou trabalhando, é que a gente trabalha muito com atributos de satisfação. Então, que nem conforto, confiabilidade, são todos os aspectos que a gente vai captar passageiro para dentro do sistema. Que a gente sabe que passou por pandemia, Porto Alegre ainda teve um agravante que foi a nossa enchente, que teve em 2024. Poxa, estava melhorando, voltando para cima e do nada um acontecimento desses, né? E a gente tem que trabalhar nisso, nesses atributos, para o passageiro ele estar dentro do sistema do transporte urbano por ônibus e ele sentir um gosto daquilo, que ele sabe que ele está indo trabalhar com umas boas condições, ele está conseguindo chegar em casa tranquilo, e é isso que a gente tem que trabalhar, essa qualidade mesmo que o passageiro ele merece. Que maravilha. Eu tenho uma fala minha que eu digo o seguinte: o sucesso está no ponto de desembarque, com segurança, conforto e pontualidade, né? Mas a gente sabe que a empresa de transporte não é só o carro rodando, não é só um ônibus bem cuidado, nem um motorista com o pé bem levinho, não, e bem tranquilo, não. Tem todo um, tem todo um ecossistema integrado e é por isso que eu preciso falar Gestão 360 no dia 26/9 no New Fest Eventos.
eu vou trazer o curso de Gestão 360 para os profissionais do transporte. Já tem dono de pequenas empresas inscritos, gestores de operação de manutenção, de almoxerifado, tem gente de todos os que é um outro propósito que eu tenho. Eu não vou juntar um evento só da busologia, isso os busólogos já fazem muito bem, ou só de planejamento, ou de projetos, tal. Desde quando eu criei o primeiro curso de gestão de operação, que eu pensei que seria só para gestores de operação, que já misturou tudo. E aí de lá para cá eu falo, a inteligência, o valor desse conhecimento que eu entrego, que eu aprendo também com cada um que senta aqui, ela é muito maior quando isso é diversificado. Tanto nos níveis hierárquicos, quanto nos cargos, né? E nas funções aí. Djalma, opa, esse é meu querido, hein? Eu queria agradecer demais a sua presença aqui. Agradecer mais uma vez. Quanto tempo, para você que está assistindo a gente aí, se passar de 64 anos de Carris, de história de Carris, aí você vai curtir, vai compartilhar e vai deixar um comentário. Quantos anos de Carris em Porto Alegre? A Carris tem uma história com Porto Alegre, vai se confundindo entre a cidade e a empresa, de 154 anos. Ela foi uma empresa fundada pelo imperador Dom Pedro II, na parte de energia e também na parte de transporte público por bonde na época. Que maravilha, gente. Dom Pedro II, mais de 150 anos. Carris, estamos juntos até depois da última viagem. Djalma, deixa um salve aí pra galera da busologia, pra galera da Carris lá, pra família, pra quem você quiser, pros amigos do transporte, que a gente vai encerrar nossa viagem aqui, porque daqui a pouco tem mais uma. Exatamente. Para encerrar daí a viagem, então vou dar um abraço para o pessoal da companhia Carris, especialmente, né? Também para todo o grupo Viamão e também para o pessoal das outras empresas e os busólogos lá de Porto Alegre região, que é extremamente massa, viu? É legal. Que bom. Agora a gente finaliza. Abraço, Carris. Se a Carris se inscrever no canal e deixar um comentário aqui, a gente está estourado em Porto Alegre, aí o Podvus vai chegar aí daqui a pouco, hein? Obrigado mais uma vez por conhecer vocês, pela conexão. Obrigado por compartilhar um pouco da sua jornada. Que Deus abençoe sempre sua jornada, independente se está na busologia ou nos projetos da Carris, ou a cada viagem que a gente faz por aí, seja no ônibus urbano, rodoviário, ou até mesmo num fretamento eventual. Deus abençoe sempre. Agora a gente fecha a porta. Para finalizar esse episódio, tem que fechar a porta, soltar o maneco, vira reservado, recolhe para a garagem, vai passar na inspeção, recolher, e aí depois tem que lavar, abastecer, fazer a inspeção, calibrar pneu, aquela história toda que pouca gente sabe. A televisão só está falando mal. A gente está mostrando, às vezes, o lado difícil, uma empresa que sobreviveu muitas dificuldades, uma empresa de mais de 150 anos, e tá aqui a galera da Carris, através do Djalma, do Jackson e do Marcelo. Os caras estiveram por aqui, não é isso? Exatamente. Eu tô com a cabeça boa ainda. Você sabe que, antes de finalizar, eu preciso falar isso. Quem já é seguidor há muito tempo sabe. Eu comecei muito jovem, 13 anos de idade. E quando eu tirei a habilitação com 18, eu tirei a categoria B, o meu sonho era ser motorista de ônibus, porque todo fiscal jovem queria ser motorista de ônibus, ou porque gostava, ou porque era a remuneração melhor ainda que a do fiscal. E aí eu descobri que eu tenho uma falha na visão, que eu sou quase cego do olho esquerdo, e eu não posso dirigir profissionalmente. Nem naquela época, nem hoje, não tem correção. E aí eu acho que isso mexeu comigo para começar a olhar para os dados de uma forma diferente. E aí eu digo para as conexões que assistem a gente, para os inscritos, para os alunos do curso, não importa a dificuldade, sempre vai existir um itinerário diferente de você fazer uma jornada de sucesso dentro do transporte. Já, grande abraço, Deus abençoe, a gente vai estar junto até depois da última viagem. Até mais. Então, Deus, aproveita aí o evento que ainda tem muita coisa, tá? Com certeza. Tchau, tamo junto, valeu.